Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipe. Então vamos ler a carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 2, vamos ler do versículo 5 em diante. A tradução que eu estou lendo, a CF, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui foi a humilhação. Versículo 9 começa a exaltação. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar, meus amados irmãos. O tema já foi anunciado pelo dirigente, Tiago Edson. Nome sobre todo o nome. Quando a gente observa pelo contexto do Antigo Testamento, o contexto dos Hebreus, a gente parte do princípio que aquilo que vem de Deus não precisa de mudança, mas aquilo que vem do homem precisa de mudança. Semana passada eu conversava com uma pessoa se dizendo evangélica, e ela citou o seguinte: eu aceitei, eu creio no evangelho, mas eu sou assim, e disse o jeito que era, e disse, e eu vou continuar assim. E eu disse para a pessoa: o evangelho que nós cremos, que nós pregamos, ele não aceita como você é. O evangelho aceita como você está. Porque se o evangelho aceitar como você é, fica sem validade o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele aceita como você está, para que ele possa te mudar. Porque o evangelho, ele é transformador. Então existe mudança. E quando
a gente crê e pensa desse jeito. O que vem do homem precisa de mudança. O que vem de Deus não precisa de mudança. Vou te dar um exemplo. Abrão. Quem botou esse nome Abrão? Foi o homem ou foi Deus? Foi o homem. Foi Terá, seu pai. Então precisa de mudança. Deus disse: então ele não será mais chamado Abrão, mas será chamado Abraão. Glória a Deus. Jacó ou Jacó, conhecido como Jacó. Quem botou esse nome de Jacó? Foi o seu pai, Isaac, homem. Então ele precisa ser mudado. O seu nome não será mais Jacó, será Israel, que significa aquele que vence com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isaac não precisa mudar, porque Isaac foi dado por Deus. Aquilo que é dado por Deus não precisa de mudança, mas aquilo que é do homem precisa de mudança. Eu conheci na Bíblia um garoto que ele nasceu, foi criado num palácio no Egito. Um homem que estudou nas melhores universidades do Egito, chamado Moisés. E esse homem vivia como um príncipe, vestia-se como um príncipe. Ele tinha uma vida de príncipe no palácio. Mas este homem não foi chamado por Deus. Mas depois, com 80 anos, ele fugiu para Midian. Entre aspas, hoje seria um fugitivo da lei, por ter matado o Egito. Não se escandalize. E lá, ele não estava mais vestido com a roupa de príncipe. Lá ele não estava mais com os calçados de príncipe. Lá ele estava com uma roupa fedendo a animais, uma roupa de pastor do campo, porque ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Ele não estava no palácio, ele estava no deserto. Ele não tinha mais as roupas de um príncipe, ele tinha uma roupa simples, uma roupa de um pastor de campo. E foi este homem que foi chamado por Deus. Quando ele está no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, e ele costumeiramente passava por aquele lugar, era comum para Moisés olhar para as sarças. Ali era uma coisa simples para ele. Todo dia ele passava ali com os animais e via as sarças. Mas um dia ele vai passando com os animais, ele olha e vê aquela sarça, e naquela sarça estava ardendo fogo. E diz a Bíblia que aquele fogo impressionou Moisés. E Deus então chama Moisés pelo fogo e diz: Moisés, você vai ter uma missão. E naquele diálogo de Jesus com Moisés, de Deus com Moisés, Moisés faz algumas alegações. Ele diz: como é que eu vou libertar o povo?
Se eu sou simples, sou uma pessoa pesada de língua, eu sou uma pessoa insignificante, como é que eu vou falar para Faraó, a pessoa mais poderosa do Egito? Deus olha assim no diálogo com Moisés e diz: Moisés, você não está entendendo. Você olhou para a sarça, que era uma simples, uma coisa comum, simples, insignificante. Mas o que chamou a tua atenção foi o fogo, Moisés. Você se diz insignificante, mas eu vou estar contigo. Eu vou te incendiar para você ir falar com Faraó. O simples Moisés, com a chama do fogo ardente de Deus na sua vida, ele deixaria de ser uma pessoa simples para ser uma pessoa usada por Deus. Talvez você que nessa noite está a ouvir essa mensagem, talvez você possa se sentir uma pessoa desprezada, uma pessoa simples, uma pessoa sem relevância. Mas se Deus colocar o fogo dele dentro de você, você passa a ser uma pessoa notória, uma pessoa a serviço do reino de Deus. É através do fogo que chamou a atenção de Moisés. Por quê? Hebreus capítulo 12 diz que Deus é um fogo consumidor. Gênesis, no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão através do fogo. Em Êxodo, capítulo 3, Deus chama Moisés pelo fogo. 1 Reis, capítulo 18, Deus responde a Elias pelo fogo. 1 Crônicas, capítulo 21, Deus responde a Davi pelo fogo. Jeremias, capítulo 23, a tua palavra é fogo. Zacarias, capítulo 2, ele é um muro de fogo. Mas quando você vai para Levítico, capítulo 6, no altar tem um fogo que arderá para sempre. Aquele altar, o fogo do altar, que jamais se apagará. Quando você vai para Mateus, João diz assim: vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 2, no Pentecoste, e foi visto línguas repartidas como que de fogo. Em Lucas capítulo 24, está escrito: quando ele falava, o nosso coração ardia. Por que o coração ardia? Porque a palavra de Deus é fogo. E foi através do fogo que Deus chamou Moisés. E quando a gente observa, e tem um detalhe muito importante, no mínimo, que a irmã Marlene cantou, que diz: levante as mãos para adorar a Deus. Uma coisa que está em extinção hoje. Eu conversando com uma pessoa já dos seus 45 anos e falando sobre isso, ela disse assim: o levantar das mãos hoje é feito mais por jovens sem responsabilidade.
E eu disse, mas por que você diz isso? Porque não se vê mais isso. Isso está ultrapassado. Eu disse, mas o levantar as mãos é bíblico. O levantar as mãos está do Gênesis ao Apocalipse. E se você observar, em Gênesis capítulo 12, no versículo 22, Abraão levantou as mãos ao Deus Criador dos céus e da terra. Se você observar em 2 Crônicas 6 e 12, Salomão, diante do templo, levantou as mãos para adorar a Deus. Em Êxodo capítulo 17 e versículo 12 diz: quando Moisés estava com as mãos baixas, o povo estava perdendo, mas quando Moisés levantava as mãos, o povo estava em vitória. O levantar as mãos é bíblico. Em Esdras, capítulo 9, versículo 5, ele diz: à tarde, na hora do sacrifício, eu vou levantar as mãos a Deus. Salmo 63 e versículo 4 diz: levante as mãos para bendizer o nome desse Deus Todo-Poderoso. O Salmo 141 e versículo 2: levanto as mãos para adorar o Senhor Deus. Aí alguém poderia olhar e dizer: mas o levantar das mãos é apenas dos homens. Pois deixa eu te provar na Bíblia. Se você ler na Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, Deus diz assim: vede agora que eu sou o Senhor, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. E no versículo 40 ele diz: porque levantei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Até o nosso Deus levanta as mãos ao céu. E por que você não levanta a mão para adorar esse Deus? Esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor nos céus e na terra. E quando a gente parte para aí, eu vou voltar um pouquinho ao caso de Moisés. Moisés disse: Senhor Deus, mas o que eu vou dizer para Faraó? Eu não tenho nome. Deus diz: Moisés, mas tu não vai no teu nome, você vai é no meu nome. E então o que eu vou dizer para ele? Moisés, quando você estiver diante dele, o Faraó, diga que o eu sou te enviou. Quem foi que te enviou? Foi o eu sou. O eu sou no hebraico significa, é a única expressão que cabe três verbos. O eu sou significa eu fui no passado, eu sou no presente e eu serei no futuro. A Bíblia está dizendo que Deus conhece o teu passado, conhece o teu presente e já tem delineado o teu futuro. Eu sou o que sou. Por isso que Moisés fica então com essa perspectiva. Glória a Deus. Em Gênesis, ou melhor, no livro do Êxodo, no capítulo de número 6, no versículo 2, Deus diz assim, lá está escrito: e falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 3: Abraão, Isaque e Jacó, eu me apresentei a ele como Deus Todo-Poderoso, porém eles não entenderam perfeitamente o meu nome. Moisés, nem para Abraão
Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó, eu dei o meu nome, mas eu estou te dando um nome para ti, para você libertar o meu povo, porque eu vou contigo. E o meu nome é: eu sou o que sou. Quando a gente vai para o hebraico e a gente pega as 4 letras, o alfabeto hebraico tem 22 letras, mas quando você pega as 4 letras que formam o nome de Deus, as 4 letras Yud, Re, Vav, Re, eles têm uma numeração. Quer que você pegue isso aqui, essa cena tem uma numeração. O Yud é o número 10, o Re é o número 5, o Vav é o número 6. 10 mais 5, 15 mais 6, 21. E tem o último Re, que também é 5, dá 26. É quando você vai para a biologia e você pega o DNA de qualquer pessoa, tem a numeração lá, e a numeração é exatamente nessa ordem: 10, 5, 6 e 5. Ou seja, Deus colocou a sua digital em cada um de nós. Cada um de nós temos a digital de Deus. E aí, a gente vai pensar agora. Eu fico imaginando, por quê que aquela mulher lá de Lucas capítulo 15, quando perdeu a dracma, ela foi procurar aquela dracma. Pensa comigo, ela tinha 10 dracmas, perdeu 1, então ela ficou com 9. Só que a dracma não tem valor algum, uma moeda irrisória, simples. Aí a Bíblia diz que a mulher acendeu, botou o azeite, acendeu ali a lâmpada e foi procurar. Aquele azeite que ela botou ali para procurar vale muito mais do que a dracma. E por quê? Qual é a lógica dela gastar mais para procurar uma coisa que vale menos? Aí a gente junta 2 textos da Bíblia. Tem aquele texto que Jesus está com Pedro e disse: olha, vocês vão ter que pagar o imposto. Tem dinheiro, Pedro? Eu não. Jesus disse: também não tenho dinheiro aqui. Então faz assim, Pedro. Sabe pescar, não sabe? Vamos lá. Pesca dele um peixe. Aí ele foi. Pescou. É como se Pedro estivesse dizendo: você não vão pagar o imposto desse peixe? Não, não. Eu trabalho de forma diferente, Pedro. Eu trabalho de forma extraordinária. Abre a boca do peixe. Aí Pedro abre. O que tem aí? Tem uma moeda. E o que está escrito nessa moeda? O que tem aí? Aqui tem uma imagem. Não é escrito. De quê? De César. Pois dá a César o que é de César. Aí agora a mulher está procurando a dracma. Aí quando a gente vai pesquisar o que tem nessa dracma, na dracma também tem uma imagem, só que não é de César, é a imagem dele. Vou dizer de novo, lá na dracma tem uma imagem que não é de César, é a imagem de Deus. Se é de Deus, ela foi procurar. Por isso que a gente entende, quando Jesus chega em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por quê? Porque o homem que se havia perdido tem a imagem e a semelhança de Deus. Aí nós vamos entender por que a mulher foi procurar a dracma. É quando a gente relaciona esses textos dentro da Bíblia. E quando Moisés, puxando agora para o Novo Testamento, quando Moisés ouve de Deus que Deus está com ele, que ele vai usar o nome de Deus,
E ele começa a pensar o nome. Olha o texto que nós lemos. O nome que é acima de todo o nome. A Bíblia Sagrada vai dizer em Salmo capítulo 5 e versículo 11: devemos amar o nome. Em Malaquias capítulo 3 e no versículo 16 vai dizer que nós devemos lembrar o nome. Em Malaquias capítulo 4 versículo 2 vai dizer que nós devemos temer ao nome. É quando a gente chega no Salmo 113 versículos 1 e 2: aquele que ama o nome, aquele que lembra do nome, aquele que teme ao nome. Agora aquele que faz isso tem que bendizer ao nome de Deus. Aí quando chega em Isaías capítulo 12, nós aqui temos que fazer. Você já ama o nome de Deus? Você lembra do nome de Deus? Você teme o nome de Deus? Você bendiz o nome de Deus? Isaías agora vai dizer: então proclame o nome de Deus. É um nome que tem que ser proclamado. Voltando para Moisés, Deus coloca o Espírito Santo sobre Moisés, e Moisés usa o nome de Deus. Aí tem a pergunta que não quer calar: e nós? Podemos usar o nome de Deus? No passado, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o Espírito Santo foi colocado sobre Moisés, depois foi colocado sobre os 70. O Espírito Santo ele era colocado sobre os reis, ele vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas. Quando chega lá Joel vai dizer: esse Espírito que vinha e voltava, vai ter um tempo que esse Espírito vai ser derramado sobre todos os povos. Chega Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é derramado sobre todos. E quando o Espírito Santo ele sai das regiões longínquas que ele sempre aparecia e voltava, ele vai até a cidade de Nazaré, e lá o Espírito Santo vai no último santo dos santos, que é o ventre de Maria. E quando o Espírito Santo vai lá e coloca Jesus lá, o anjo Gabriel chega para Maria, parte da mensagem de ontem, e diz assim: agraciada seja você, Maria. Agraciada quer dizer, você foi alcançada. O que está gerado em ti é do Espírito Santo, e o nome dele é Jesus. O nome foi dado do céu, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome dele é Jesus, dado pelo anjo. E esse Jesus nasceu. Quando esse Jesus nasceu, eu queria que você atentasse. Maria estava noiva com José, e naquela época ela se preocupava com o quê? Vai ter o casamento. Então tem que ter, nos nossos dias, o enxoval, isso, aquilo, os preparativos. Maria estava antes pensando nas coisas. E quando o anjo diz assim: Maria, o que está gerado em ti é que o Espírito Santo vai nascer em ti, o Filho de Deus. O anjo está dizendo assim: Maria, daqui para frente, como Jesus entrou na tua vida, você vai deixar de pensar nas coisas, porque agora você vai pensar no reino de Deus. A mesma coisa, quando o Espírito Santo entra dentro de você, Jesus nasce dentro de você, você vai deixar de pensar nas coisas
e você vai pensar nas coisas de cima. Você vai pensar no reino de Deus. Você vai pensar nas coisas celestiais. E nós podemos então falar desse nome. Por que esse nome é tão poderoso? Eu fico imaginando quando Pedro e João, eles vão ali para o templo, andando juntos, Pedro e João. E eu fico até intrigado como era que Pedro andava junto com João. Porque Pedro tinha um temperamento muito forte, Pedro era agressivo, e João era um temperamento calmo. João é aquele que diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas como é que eles andavam juntos e dava certo? Porque eles andavam sobre o nome, que é o nome de Jesus. Por isso que eles iam entrando, e estava ali aquele coxo. Aí o coxo olha para eles e diz assim: ei, me dá uma esmola. Aí Pedro e João, eles encostam e dizem assim: nós não temos ouro nem prata. Eu fico imaginando naquele momento o coxo dizer assim: então vocês estão igual a mim. Vocês não têm ouro nem prata, eu também não tenho ouro nem prata. Mas vocês estão entrando ali dentro tem zoada, ali dentro tem festa. O que tem lá dentro para provocar toda aquela festa? Eu fico imaginando Pedro dizendo assim: eu sei o que tem lá dentro. Eu não tenho ouro nem tenho prata, mas eu vou te dar aquilo que eu tenho. Você quer? Quero sim, me dê. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que você tem? Eu tenho o nome de Jesus na minha vida. Em nome de Jesus, o nome que é poderoso. Levanta e anda. E a Bíblia diz que ele deu a mão, levantou, e quando ele entra, 3 coisas ele faz. Ele se levantou, andou pulando e adorando a Deus. Eu fico imaginando lá dentro daquele templo, a pessoa olhar para aquele coxo, ex-coxo, e dizer: você veio pedir esmola aqui dentro? Que negócio de esmola? Eu encontrei algo melhor do que ouro e prata. Eu encontrei o nome de Jesus, que faz eu estar aqui louvando, glorificando e bendizendo o seu nome. E aí a gente vê aquelas autoridades reunindo e dizendo: rapaz, Pedro e João, o que foi que esses caras fizeram? Quem são esses caras? Esses caras aí não têm intimidade com nenhuma autoridade, eles não têm intimidade com o sacerdote. Quem são esses caras? E eu fico imaginando, porque a Bíblia diz isso, que alguém levanta e diz assim: ei, eu sei o que é que eles têm. E o que é? Não vão se zangar? Não. Eles andaram com Jesus. Eles falam no nome de Jesus. Eles pregam no nome de Jesus. Aquele que Jesus disse assim: em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês curarão. Em meu nome vocês serão odiados por causa do meu nome. Em meu nome vocês serão presos. Em meu nome, por quê? Porque é o nome de Jesus, é o nome que foi colocado acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu e da terra. E aí, eu fico imaginando Pedro, Paulo melhor dizendo, ele pensou assim: eu vou pregar em lugar tal. Aí o Espírito Santo chegou e disse: não, você não vai pregar lá, você vai pregar em outro lugar. Aí ele teve aquela visão: passa Macedônia e ajuda-nos. Aí Pedro, de repente, foi para uma cidade por nome Filipe, e lá Deus mexeu no coração de uma empresária por nome Lídia. Ela aceitou o Evangelho, e aí Paulo prega o Evangelho, ela aceitou, e ali começou uma igreja. E ele de repente está na cidade, aí aparece aquela endemoninhada. Paulo expulsa o demônio daquela mulher em nome de Jesus. Ele foi preso, e lá na prisão ele juntamente com Silas estão cantando ali, as cadeias se quebram, os portões se abrem,
E aquele carcereiro aceita Jesus. 10 anos depois disso, Paulo estava preso. Aí ele diz: deixa eu escrever uma carta à igreja de Filipenses. Deixa eu escrever uma carta para aqueles irmãos. E aí ele escreve. E ele, quando escreve, ele diz isso que nós lemos. Ei, deixa eu apresentar para vocês, isso é Paulo escrevendo, deixa eu apresentar para vocês um servo que foi um exemplo. Qual? Aí ele começa: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, que mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou a si mesmo, para ser um exemplo para vocês. Se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E porque ele foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou de uma maneira tal que lhe deu o nome, esse nome que vem desde o Antigo Testamento, aquele nome que não podia ser pronunciado no Antigo Testamento, mas Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus. Se você não quiser fazer isso hoje, não é obrigado, mas vai chegar um dia que isso aqui vai acontecer, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai chegar um dia, quando os ímpios ressuscitarem e estiverem diante de Jesus, da igreja e dos anjos. Hoje, muitas pessoas querem estar nas listas. Qual é a lista que você quer estar? Você quer estar na lista dos aprovados em vestibulares? Você quer estar na lista dos aprovados em concursos? Você quer estar na lista daqueles que serão promovidos na igreja? Em qual lista que você está? Porque naquele dia vai ter uma lista que é importante. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer o vinde bendito aqueles que tiver com seu nome escrito no livro da vida. É a lista que nós devemos fazer questão de estar com o nome escrito no livro da vida. O Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para mostrar para você que há adversidades aí fora, há os momentos passageiros aí fora, mas talvez a pessoa que passe bem ali fora olhe para dentro e veja você e diz: mas aquela pessoa que está ali, ela tem os mesmos problemas que eu tenho, sente as mesmas doenças que eu sinto, e por que ela está ali, alegre, pulando, adorando a Deus? É porque o nome que é sobre todo nome está aqui em nosso meio. Aquele que diz: onde tiver duas pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar presente no meu meio. Esse Jesus está aqui, o nome que é sobre todo nome. Talvez muitas pessoas estejam assim pensando: lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. Se pode adorar a Deus em todo lugar? Se pode, mas aqui dentro o Espírito Santo acende de uma forma extraordinária o fogo ardente dentro do teu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus é fogo. O nosso Deus é um Deus de fogo, é o nosso Deus que atrai as pessoas pelo fogo, e esse fogo Ele quer colocar dentro do meu e do teu coração, para que nós possamos caminhar rumo a Canaã celestial, adorando
É esse nome que é sobre todo nome. Por isso que Pedro diz em Atos capítulo 4 e o versículo de número 12: porque em nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. E é isso que Ele quer ouvir dos meus lábios, dos teus lábios, o que está em Isaías capítulo 12. Vamos proclamar o nome de Jesus, não só agora, mas para todos sempre. Amém.